Eu não sei se vai ficar um pouco chato, né? Ler cada um dos textos para depois a gente comentar. Você está usando aqui a atualizada? Eu uso a Almeida com Strongs. Você tem essa ou não? Não, eu vou de NVI. Não, mas ele é aquele tradutor, né? É aquele tradutor. Então. O que é NVI? NVI é a nova versão internacional, que eu fui o coordenador do projeto. Ele tá, faz sentido. Não, mas eu uso essa porque você não colocou ainda aqui, essa daqui no Olive Tree, né? Com o Strongs. Vamos lá. Então fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiro é um candelabro, tá? Menorá. É Jesus. Esse é Jesus que está falando. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venham a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Existe um padrão em todas as cartas, que é um padrão de Jesus se apresentar dizendo quem ele é. Depois ele apresenta a realidade da igreja. Ele faz um elogio. Quando existe motivo para reprimenda, ele faz, porque em 2 dessas igrejas, que é Esmirna e Filadélfia, não houve nenhuma crítica. E aí ele diz que se a pessoa não se arrepender, vai ter consequências. E dentro desse miolo ele coloca as circunstâncias daquela igreja local. Eu acho que a gente podia, Sayão, falar um pouco das questões mais importantes de cada uma das igrejas. Por exemplo, nessa igreja... Mas você falou uma palavra que eu não faço ideia do que é Nicolai. E a gente chega lá. O que eu acho que é mais interessante é que a igreja de Éfeso era uma igreja firme na doutrina, fazia as obras de Deus, era uma igreja digna de elogio. Entendi. Só que Jesus fala, ó, eu tenho contra ti, contudo, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eu vejo aqui que é Jesus, o primeiro amor? O amor de quem acabou de se apaixonar, que acabou de se converter. Eu vejo aqui Jesus falando, olha, para mim mais importante do que o que você faz é como você me ama. E isso não é só uma palavra para a igreja de Éfeso no primeiro século, mas é para hoje também, porque hoje existe muito ativismo, existe muita gente que faz muita coisa boa, mas virou aquela religiosidade, sabe, hermética, fechada, não tem mais adoração verdadeira, não tem mais quebrantamento. Então, eu acho que esta é a principal mensagem que tem aqui. Nicolaíta, ninguém sabe exatamente. Do grego, né, Nikao é vencer e Laos é povo. Nicolaitas, a tradução literal seria povo vencedor. Existem algumas possibilidades. Alguns acreditam que teriam sido eles os primeiros a fazer uma separação entre o clero e os leigos. Clero, do grego também, chamados, que são os profissionais da fé, e os leigos ficam no banco. Alguns acreditam que sejam estes que introduziram uma separação entre os que tinham chamado e os que não tinham. E perante a Bíblia, todos têm chamados. E todos são chamados para fazer a obra de Deus ou para manifestar o amor de Cristo. Existem outros que trazem outras opções, mas eu quero ouvir também aqui o... Então, esse padrão que o Lamartine mencionou, você tem uma aprovação, uma reprovação, uma instrução e uma promessa. Sempre assim. Aprovação, reprovação, instrução e promessa. Tá. Então, por exemplo, em instrução, Éfeso, o que você tem que fazer? Éfeso, ó, você rejeita o mal, você é perseverante, você é paciente. A reprovação, você perdeu o primeiro amor e você está influenciado pelos nicolaítas, que é esse grupo indefinido. Exatamente. Mas esses grupos sempre estão relacionados com
uma atitude de idolatria e imoralidade. São os dois elementos que estão presentes nisso. E eles devem, então, se arrepender e praticar as primeiras obras. O que é interessante é essa questão do amor, porque o cristianismo primitivo, nesse mundo pagão, onde as pessoas não estão nem aí, o que marcava a diferença é que essas pessoas amavam o próximo. Então esse amor envolve amar a Deus e amar ao próximo, que era a marca dessa comunidade primitiva e que foi a diferença e que conquistou o coração das pessoas no ambiente do mundo romano. Agora, para entender Apocalipse, todo mundo agora, vamos ver se o pessoal está sentado para ouvir, precisa ler Gênesis e Êxodo, senão você não entende nada. Por quê? Porque Apocalipse é o momento final, é o momento da vitória lá. Deus conta o fim no começo. Você volta para o estado maravilhoso inicial. Então tudo que é, por exemplo, o que é prometido aqui? A árvore da vida. Aliás, essa é a primeira vez. No paraíso. Essa é a primeira vez que essa árvore da vida é mencionada desde o Gênesis. O Apocalipse nunca mais Gênesis, foi mencionado. Só no Apocalipse. Exato. É a restauração para esse estado de coisa. Ou seja, o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, Cristo, vai vencer e vai voltar para o plano original. O cinema chegou atrasado, de volta para o futuro. Isso aí. Entendeu? Então a gente vai ver. Então, para você entender, por que ele falou, ele leu o candeeiro, o candelabro, que é menorá. Então, os símbolos que estão aqui vão vir principalmente de Gênesis e Êxodo. A pessoa fala, mas o Apocalipse como é que é? Está cheio de símbolo. E a menorá tem 7 braços, diferente da Hanukkah, que tem 9. Que tem 9, que vem da festa do Hanukkah e tal. Entendi. Mas aqui é o candelabro. É a menorá, no original é menorá. Entendi. Entendeu? Então, aí a gente vai entender. E aí o que acontece? Essa linguagem, né, aquele que vencer, é uma linguagem muito forte, é um termo, mais uma vez, que provoca, porque está ligado ao conflito aberto contra o Império Romano, dizendo, olha, quem vence na verdade é quem tem aliança com aquele que é rei dos reis. E esse vencedor vai muito mais longe do que você pode imaginar, porque ele volta para a bênção primeira lá atrás, que é a referência da vida eterna que aparece aqui com a árvore da vida. Só que eles tinham consciência de que essa vitória não era vitória bélica, né? Todo que é nascido de Deus vence o maligno. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a convicção deles é que a fé deles iria levar a uma transformação da história. Éfeso estava entre as 4 cidades mais importantes da época, né? Você tinha Alexandria, com Roma, era Roma, Atenas, Atenas, Alexandria e Éfeso. Nossa. Éfeso chegou a ter mais de 250 mil habitantes. O teatro de Éfeso... naquela época. Cabia mais de 25 mil pessoas. Então, o teatro de Éfeso... muita gente. O teatro de Éfeso, que você visitou lá, que é um espetacular, ele tem 66 degraus. É um negócio impressionante. Inclusive foi lá que Paulo ia... que aquele... Como é que chama o nome do camarada que a Bíblia cita, que ele foi lá e começou a incitar o povo contra... O Demétrio? O Demétrio, que é um nome super super comum grego. Então, aí você vê a grandiosidade, o tamanho... Ele levou a galera para lá, pro quando você chega auditório. em Éfeso, você vê lá aquelas... Belmiro, né? olha... Mais do que o dobro. Belmiro já tá com os comportamentos babilônicos aqui, o negócio tá complicado. Mas, olha o seguinte, quando você vê aquela grandiosidade, você vê o tamanho, a biblioteca de céus que a gente tem ali, ela é posterior. Para ter 200, quanto você falou? 250 mil pessoas, vocês falaram? Essa era a população da época. Então, mas veja bem, tem 4 cidades de Éfeso. Aquela que você tem é porque a cidade muda, porque são vários séculos. Aquilo que você tem ali é algo do primeiro até o terceiro século, entendeu? E o que você tem escavado para você ver, via de regra, é 20 a 25% da cidade. Porque os arqueólogos, quando escavam, eles não vão pegar lá a periferia da cidade para ver um monte de casinha igual. Então eles pegam os monumentos principais. E Éfeso é qualquer coisa de tirar o fôlego. Né? Eu, assim, já visitei muitos lugares, mas comparado a Éfeso, o único sítio arqueológico que se compara é o de Pompeia. Eu ia falar a mesma coisa, parecido com Pompeia. Não é? De estar restaurado, de grandiosidade. De grandiosidade, o tanto de que você tem, né? É verdade, é são bem extraordinário. parecidos.
E aí é interessante, né? Porque você tem essa igreja lá, essa população, a maior parte dos que são da igreja, gente simples, gente pobre, muitos são escravos, e eles estão vendo essa grandiosidade que é o poder de Roma, mas eles sabem que Jesus é o Senhor e que eles devem permanecer firmes na fé. Isso é um desafio para a gente, né? Porque hoje, qualquer lugar você vê um monte de luzes brilhando, dizendo para você, ó, aqui é muito mais promissor.